Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Irmãos, nós, algumas semanas atrás que se passaram, nós estudamos Filipenses capítulo 1, 21 a 25. O tema era Cristo, o valor de tudo. Eu disse que Filipenses é uma carta muito especial, né? E é difícil falar isso da Bíblia, que toda a Bíblia é especial, mas Filipenses, os irmãos vão observar várias passagens, vários versículos que são muito citados por nós. E eu pensei em primeiramente estudarmos Filipenses, né? Do começo ao fim, é bem pequenininho, mas agora eu pensei em estudar algumas mensagens de Filipenses, separadamente, assim nós vamos estudando. Então hoje eu quero concentrar a nossa mensagem nesta frase, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está relacionado à mensagem anterior. A mensagem anterior falava Cristo é o valor de tudo. Versículo de Paulo dizendo, Filipenses 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E esse versículo eu disse na ocasião, e que ele não se trata da gente pensar no que é melhor, viver ou morrer. Esse versículo tem uma mensagem muito superior. A mensagem é que tanto faz viver ou morrer, desde que esteja com Cristo. Então, para Paulo, viver era Cristo, morrer era lucro. E eu disse que morrer era lucro porque era estar com Cristo também. Então, nós percebemos que a vida, ela é importante, estar com Cristo. E o que nos tira, então, desse objetivo que é viver com Cristo, de estar com Cristo? O que nos atrapalha? Se o objetivo da nossa vida é Cristo, enquanto estamos aqui vivos, enquanto eu respirar, né, adorarei ao Senhor, o que nos atrapalha a viver com Cristo? E eu digo que são as distrações. Nós desviamos a atenção do nosso objetivo para atender a outras demandas, a outras coisas. Não é exatamente isso? Nós estamos servindo a Cristo, estamos ouvindo a palavra, de repente estamos na nossa casa orando, e de repente nós distraímos, vamos dizer assim. Olhamos para onde não devia, desviamos os nossos olhos, e a palavra olhos, ela está relacionada com o coração, né? Porque você olha para onde o teu coração te chama. Então nós desviamos o nosso propósito de olhar para Cristo e seguir a Cristo para olhar outras coisas. Olhamos para trás e não para a frente. Então, esse texto fala exatamente sobre isso. Paulo disse há pouco que o propósito e o valor da vida é Cristo. E agora ele está quase que ensinando. Olha como eu procuro fazer para que a minha vida seja vida e morte seja Cristo. E ele diz então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele esquece dessas coisas que para trás ficam e avança, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação.
Eu gostaria de concentrar aqui apenas nessa parte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que Paulo está falando aqui? Ele está usando a figura de um corredor nos jogos gregos. Não precisa ser um corredor dos jogos gregos, né? Qualquer corredor. O corredor corre olhando para frente. Tem que dar uma olhadinha de vez em quando, para ver se não tem alguém ultrapassando, né? Principalmente quando você está chegando, né? Na hora da chegada, a gente vê aqueles vídeos que a pessoa está chegando comemorando, né? E vem um passa à frente. Mas, no geral, você tem que olhar para frente. Porque se você olhar para trás, você perde a velocidade, você perde a direção. Você tem que estar sempre olhando para frente. O corredor, ele traz pelo menos essas duas palavras. Ou um corredor precisa ter compromisso e direção. Compromisso é essa ideia de que Paulo está trazendo aqui de diligência. Ou seja, nada vem me distrair. Eu faço aquilo que eu preciso fazer, que é servir a Cristo, e eu vou me esquecer, ou seja, eu não vou ter tempo para que eu guarde na minha memória outras coisas. Repare que quantas vezes a gente está fazendo determinada coisa, e vem à nossa mente um outro assunto, e nos desvia totalmente daquilo que a gente estava fazendo, a ponto da gente nem lembrar mais o que era, né? Então Paulo fala, quando vem qualquer outro pensamento, eu esqueço, ou seja, eu deixo de pensar nessas coisas e eu sigo. E o corredor, ele tem esse compromisso. Ele está livre dos embaraços, ele está sempre avançando, vencendo os obstáculos, porque essa é a ideia deste, e como assim também nós. Devemos ter um compromisso, né, com Cristo. Compromisso é uma coisa interessante. Compromisso. Quando a gente fala de algo que a gente tem compromisso, a gente lembra do nosso trabalho, né? Você sabe que tal dia, tal hora, você tem um compromisso. Mas com Deus também deve ser da mesma forma. É um compromisso. Então, quando eu me disponho a fazer alguma coisa, muitas vezes é fácil a gente programar, né, na igreja. Vamos programar uma atividade, uma reunião, tá? Vamos, olha que excelente ideia. Aí chega na hora da atividade acontecer, um fala, olha, eu não posso, porque eu estou disso, ou estou aquilo, ou porque eu estou doente, ou porque eu vou estar doente, né? Aparece uma série de coisas. Mas não era compromisso? Quando eu estava escrevendo essa parte aqui, eu lembrei de um amigo, pastor, ele é muito amigo, né? Não estou criticando, mas eu achava assim engraçado, até cômico. A gente tinha um programa de rádio aos sábados, acho que era 18 horas. E no rádio tem que ter alguém, chega na hora, né? Não tem essa história, não, espera um pouquinho. Deu às 18 horas, começa o programa. E ele era a pessoa que fazia o programa, eu era tipo um assistente. Só que aí, todo sábado eu chegava lá e nada dele chegar na hora, né? Ô irmão, aí mandava uma mensagem, né? Já estou chegando, vai começando aí, né? E às vezes eu perguntava, um dia eu perguntei, mas o que foi que aconteceu hoje, né? Fiquei curioso. Né? Então, eu estava dando comida para as galinhas, e aí, de repente, né? Eu olhei no relógio, já era 6h10, não sei o que, aí eu vim. Compromisso é assim? Né? Então, às vezes a gente esquece que um compromisso é compromisso. E nós precisamos, então, ter esse compromisso. Direção é um rumo definido. Nós estamos falando que Paulo olhava e seguia, ele tinha um caminho. Já imaginou um corredor que corre um pouco para cá, depois vai para lá, para ali? Ele tem uma direção, ele vai seguir nessa direção. Ele precisa seguir nessa direção. E correndo com Cristo, nós devemos seguir na direção. Já imagina se a gente está correndo com Cristo, e aí de repente, vou dar uma viradinha para cá, né? Aí eu vou correr para o mundo. Você vai chegar onde? Você vai atrasar a sua viagem, ou vai chegar em outro lugar. Então nós temos uma direção a seguir. Isso que Paulo está falando aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ficou para trás? A gente pensando no Paulo aqui, né? O que ficou para trás?
Ele está falando do passado. Coisas do passado que não poderiam ocupar o tempo presente, não poderiam e não deveriam atrapalhar o seu presente. Paulo está falando positivamente e negativamente. O passado pode atrapalhar tanto as coisas positivas como as negativas. É isso que a gente vai ver aqui. Por exemplo, positivamente, podia atrapalhá-lo ele ter as vantagens religiosas. Eu sou Paulo, eu sou da linhagem da tribo de Benjamim, eu fui alguém irrepreensível. Ele teria uma lista de atribuições, de qualidades. Mas olha o que ele diz aqui um pouquinho antes, em Filipenses 3, de 4 a 7. Ele diz, bem que eu poderia confiar na carne, ou seja, que eu poderia falar, olha quem eu sou. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que ele diz isso? Ele começa a citar as qualidades. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E aí ele diz, mas o que pesa, ou o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então, positivamente, ele poderia olhar para o seu currículo. Ele poderia olhar até para as suas conquistas espirituais. No momento ele fala, que ele correu, começou depois, mas ele correu mais do que muitos outros apóstolos. Negativamente, o que Paulo poderia falar? Dos seus fracassos, de ter perseguido a igreja, olhar para o passado, lembrar do que ele fez. Quantas vezes ele perseguiu a igreja? Ou também olhar para o passado, as suas decisões erradas, o seu pecado. Esses dois exemplos aqui falam a respeito de qual é o problema de olhar para trás. Quando olhar para trás nos atrapalha. No caso de Paulo, ou como no caso nosso, pode nos levar ao orgulho olhar para trás. Olhar para trás e dizer, eu já andei suficientemente, eu já fiz o bastante. Olha quem eu sou, como eu já fiz, como eu já tive conquistas. E olhar para trás no sentido de autossatisfação. Eu não quero mais fazer, porque eu já fiz demais, aposentei. E ele diz, não, eu corro, não olhando para trás. Não é o que eu fiz. Aquele também que olha para trás e fala, olha, eu já tenho um currículo suficiente. Eu tenho sempre continuar testemunhando do Senhor. Testemunho do passado é uma bênção, mas eu tenho que continuar testemunhando do Senhor. No aspecto negativo, olhar para trás pode ser desanimador. Eu disse há pouco que Paulo poderia olhar para trás, ver os seus fracassos, ter sido um perseguidor da igreja. Já pensou que tristeza para Paulo saber o que ele fez no passado? Mas nós também poderíamos olhar para trás desanimados. Eu já tentei tantas vezes, já corri e não consegui. Olhar para trás muitas vezes é perigoso quando a gente começa a julgar as coisas. Não, isso vai dar errado, eu já vi que deu errado antes, vai dar errado de novo. E aqui ele fala que isso não deve ser feito. Então fique claro aqui, olhar para trás, esquecer das coisas que para trás ficam, não é um esquecimento no sentido de como se fosse uma amnésia, mas é uma decisão de não deixar o passado distrair do alvo, não deixar o que está no passado nos atrapalhar. O passado é muito útil, ele é importante. Aqui a gente poderia já ter feito essa pergunta, Mas lembrar do passado não é importante, não é útil? Sim. É bom a gente lembrar do passado, já ver as bênçãos de Deus, com gratidão. Lembrar do passado também no que nós erramos, para não cometer de novo os mesmos erros. Mas Paulo não está falando a respeito disso. Aqui ele está falando de um olhar para trás que atrapalha, que impede a sequência da corrida. Ou seja, é o desviar o olhar do que você está fazendo, olhando para trás. A boa lembrança, como eu disse, do passado, ela não desvia a nossa visão para frente. Ela reforça as bênçãos de Deus, ela nos fortalece. Mas olhar para trás, de forma a olhar para trás, se sentir condenado, olhar para trás, se sentir bom demais, isso vai trazer problema.
Por isso ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo do orgulho, de olhar para trás com acomodação, também esquecendo de olhar para trás com desânimo, com medo das coisas que se passaram. O que está no seu passado que você acha que pode atrapalhar? Será que algo do passado tem atrapalhado a sua corrida para frente? A gente já citou algumas coisas, mas poderíamos citar. No passado, por exemplo, a amargura. Amargura vem das histórias do passado. Eu não vou perdoar mais, eu não acredito mais. Olha para o passado e já não mais consegue amar determinada pessoa. Olha para o passado, meio como a mulher de Ló, no sentido de olhar para trás, no sentido da atração pelo pecado, ao invés de seguir em frente, sempre dá uma olhadinha para trás. Olhar para o passado também nesse lado do desânimo, né? Sabe aquele que construiu tantas coisas e parece que veio o vento e derrubou, e você fala, vou começar de novo? Eu não sei, mas essa é uma reflexão que nós temos que fazer pessoalmente. E lembrar que Paulo disse, o passado não deve impedir de continuar. Ele não pode nos impedir de continuar. O passado deve ser deixado de lado nesse aspecto negativo. Eu devo olhar para frente, eu devo olhar para Cristo e não para os problemas. Não devo olhar para os montes, não devo olhar para aquilo que me atrapalha a corrida, mas eu devo olhar para Jesus. Eu estava vendo essa mensagem e lembrei desse ditado que diz: há uma razão pela qual o para-brisas é maior do que o espelho do carro. Seu futuro importa mais do que o seu passado. E é uma mensagem interessante, né? No sentido de que você dirige num carro, você não dirige olhando no retrovisor. E o para-brisa é grandão e o retrovisor é pequenininho. Porque se você vai dar só umas olhadinhas de vez em quando no retrovisor. Mas a maior parte do tempo você está olhando para frente. E é assim a nossa vida. Tem gente que não faz isso. Parece que anda de ré, né? Dá até uma simbologia aqui. Olhar no retrovisor só andando de ré. Ao invés de aproveitar o para-brisa que é grandão, ele foi feito assim para que a gente realmente siga. Está olhando para as coisas que já passaram. E aí, desânimo, e aí, tristeza. E nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que aproveitar essa vantagem do para-brisa grande, né? Olhar para frente. Seguindo em frente. Uma passagem em Provérbios capítulo 4 que diz: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem bem em frente de ti. Olhe direito. A jornada que Deus tem para nós, ela precisa continuar. E com certeza, essa ideia do para-brisa, né? O para-brisa é maior porque a jornada que Deus tem para nós é maior do que qualquer capítulo que ficou para trás, né? Olhar para seguir. Então, irmãos, qual é o significado da vida? Nós falamos no início, o viver é Cristo. Nós temos os nossos compromissos, nós temos a nossa vida, mas o mais importante é seguir a Cristo, é estar com Cristo. E nós precisamos fazer isso.
para que nós continuemos na caminhada, nós devemos estar atentando para tudo aquilo que venha desviar nosso olhar de Cristo. E o passado é um fator, muitas vezes, que vem nos incomodar. Mas como nós falamos, não deixe-se levar para essa ideia de que o teu passado, que o passado vai te impedir de continuar. Não. Passado é passado. Ele pode atrapalhar a gente em muitas coisas, sim. Se a gente ficar olhando para ele só. Se a gente ficar vivendo como se aquilo estivesse esse poder de continuar. Eu gosto muito dessa ideia de poder recomeçar. A gente poder sair daqui e escrever uma nova história, independente de qualquer coisa. É aquele chamado ponto de virada, o momento que você toma uma decisão e segue. E essa decisão a gente toma quando a gente busca Cristo. E devemos seguir nesse caminho de Cristo, como Paulo está falando. Eu prossigo para o alvo. E o que tem nos impedido de prosseguir para o alvo? Que a gente possa fugir dessas distrações, dar uns passinhos, 2 para frente, 3 para trás, Mas que nós possamos seguir a Cristo. É Ele que nos dá a vida, que nos dá a vitória, que nos dá a salvação. Vou fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreendê-la mais e mais. E como Paulo, ó Deus, que possamos ter Cristo como o mais importante da nossa vida. Que possamos prosseguir na nossa caminhada, ó Deus. Deus querido, nos ajude a compreender a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações, Deus. Guarde-nos, ó Deus, nos fortaleça, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.